Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão das gravações dos delatores da JBS Friboi na Ordem dos Advogados do Brasil. Entrevisto o advogado Marcos da Costa, que é presidente da OAB Seção São Paulo. E eu agradeço muito, num dia como hoje, em que repercute tanto a divulgação dessas gravações que foram entregues à Procuradoria-Geral da República pelo próprio delator e que expõe procuradores, que expõe o próprio Janot, ministros do Supremo, políticos. Eu quero saber, inicialmente, se a OAB vai tomar alguma atitude, providência em relação a esse fato. Bom, primeiro dizer da importância disso estar sendo descortinado. Nós vivemos uma república e todos aqueles que têm denúncias contra eles, qualquer que seja o cargo que ocupem, precisam ser investigados. Hoje, a liberação do áudio foi fundamental, dando transparência a essa situação. Porque quando falamos em promotores, quando falamos em membros da mais alta corte do país, do Supremo Tribunal Federal, questionando a conduta deles, nós passamos a ter uma pecha de dúvida sobre todos os ministros. Então a liberação da fita foi fundamental. A ordem, se não tivesse havido a liberação, certamente a ordem estaria pedindo essa liberação. A partir dela, é possível que a sociedade conheça quais são as denúncias, mas compreenda também que não há condenação prévia. Existem gravações, aparentemente gravações feitas entre dois sócios da empresa, com comentários sobre terceiras pessoas e, portanto, precisa ter essa ponderação. Não há de se considerar ninguém como praticante de um delito antes de ter essa pessoa a oportunidade de apresentar sua defesa. Bom, numa conversa como aquela pode ter muito de verdade e muito de bravata também. Esse cuidado que o senhor fala é perfeitamente, é legítimo e compreensível. Principalmente, né? Porque são duas pessoas falando de terceiros. Sim, exatamente. Então aí não se sabe em que condições, até que ponto foi bravata, até que ponto foi conversa premeditada, criando um clima que propiciasse a eles algum tipo de vantagem. O que acabou acontecendo no caso do acordo que foi firmado com a JBS. Bom, agora as manobras reveladas, né, por essas gravações podem mudar tudo em relação àquela denúncia que foi feita ao presidente da República, como está dizendo já o advogado dele, Maris de Oliveira, considerando o vício de base da coisa? É possível, porque nós não conhecemos qual é o teor da gravação. Mas a gravação, trazendo elementos novos, esses elementos podem, evidentemente, vir a socorrer não só o presidente, mas qualquer outra pessoa que tenha sido mencionada nas gravações anteriores. No caso do presidente, inclusive, já houve uma deliberação da Câmara no sentido de não autorizar que o presidente seja processado. De forma que, nesse ponto, me parece que não muda o quadro, ao não ser que haja algum fato novo em prejuízo da defesa do presidente. Bom, o próprio Procurador-Geral da República ontem, né, quando convocou a imprensa e falou sobre essa questão, visivelmente tenso. Ele estava, ele adjetivou, ele falou que era de um conteúdo gravíssimo, estarrecedor, né, o que eles ouviram dessa gravação. A credibilidade da Procuradoria-Geral da República está abalada pelo que nós já sabemos? Eu não colocaria a instituição como sendo objeto de algum tipo de questionamento. Eu colocaria a pessoa do procurador na atitude que ele adotou, nem a pessoa dele propriamente como procurador, mas a atitude que ele adotou na vez anterior, quando ele pega uma gravação e a partir dessa gravação ele sai promovendo uma denúncia. Então agora, com fatos novos, ele pode verificar que aquela gravação não apresentava o quadro completo, que eventualmente possa haver algum tipo de novo fato nessa gravação nova que possa mudar o quadro anterior. É um equívoco que ele teria cometido, evidentemente um equívoco grave, porque nós estamos tratando de um cargo importante para uma república, que é o cargo da presidência. Mas, de qualquer forma, isso não prejudica a instituição em si. Agora, traz uma outra vertente, que é a vertente de estarmos sempre preocupados no que diz respeito a compreender que um início de prova, uma gravação, não pode representar uma condenação definitiva, que sempre pode haver a própria defesa apresentando outro lado, outros fatos
e outras provas. Certo. Bom, a Operação Lava Jato fica atingida por essas manobras todas que já estão aparecendo, por ficar exposta a uma arquitetura elaborada e pela forma como se referem ao vamos fazer, temos fulano e beltrano na mão, numa referência a personalidades representativas em instituições fundamentais para a democracia? Também eu não falaria da Operação Lava Jato. Eu falaria da busca pela justiça. Todas as operações que buscam combater a criminalidade, notadamente a corrupção, que é um mal gravíssimo para todos nós, ela, enquanto investigação e mesmo enquanto denúncia num processo, ela tem que ser tratada nos limites do que representa. Aquele que é acusado, independente do cargo que ocupa, tem o direito à defesa. E ao exercer o direito à defesa, pode muitas vezes alterar completamente o entendimento que se tem a partir da denúncia. E, eventualmente, no caso de um magistrado que dê uma sentença baseada na denúncia, que por sua vez é fundada nesse tipo de gravação, essa sentença pode ser objeto de recurso. E aí nós vamos construindo a extensão exata dessas modalidades novas, por exemplo, de delação premiada. Isso vai sendo, a própria jurisprudência vai criando os limites para fazer com que isso se dê de uma forma adequada, sem ultrapassar, por exemplo, a presunção de inocência. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. E fica muito claro que agora é hora de ponderação e muita cautela. Exatamente. Muito obrigada, boa noite.